Hoje pela manhã eu gravei um vídeo compartilhando com vocês uma sensação, uma percepção que eu estou tendo a respeito de uma, podemos dizer assim, moda que está tendo no Brasil de criticar o presidente Jair Bolsonaro. Há um movimento muito mais acentuado nesses últimos dias com relação às críticas a Bolsonaro, muito em função por conta das declarações desastrosas, polêmicas e, como posso dizer, grosseiras, grotescas de Bolsonaro a respeito dos nordestinos e também com relação ao pai do presidente da OAB, Felipe Santa Cruz. E logo após que eu havia gravado esse vídeo, um dos colaboradores aqui do canal, o Oswaldo, ele me enviou uma reportagem da Folha de São Paulo, do painel da Folha de São Paulo, com alguns pontos de mudanças na estratégia política de vários partidos. Eu não tenho o costume de entrar no site da Folha de São Paulo e ler a Folha de São Paulo, as principais notícias. O que eu extraio da Folha de São Paulo é o que está no portal UOL. Então eu gostaria de agradecer ao Oswaldo por essa reportagem que ele acabou enviando, porque ela complementa aquilo que eu estou falando, ela complementa o meu primeiro vídeo, e eu gostaria de analisar cada um desses pequenos painéis da Folha de São Paulo, porque o painel da Folha é como se fossem tweets, podemos dizer assim. Elas são reportagens, notícias, enfim, colocações muito curtinhas, em formato de pílulas, e eu gostaria de analisar cada uma delas porque o conteúdo é muito interessante. Então aqui no painel da Daniela Lima. Arrombos afastam conservadores, estimulam a oposição e ampliam dependência de Bolsonaro do Centrão. Perceba que é uma análise desse jogo de xadrez político por conta dos últimos desdobramentos de Bolsonaro. E aparentemente está acontecendo, nós podemos estar tendo um início daquela união direita e esquerda que eu comentei no meu vídeo de ontem à noite. Eu vou deixar o link aqui na descrição, vai estar escrito assim, link do vídeo, embaixo você pode ver essa minha análise. Nós temos que tomar um pouco de cuidado com o que nós colocamos aqui na descrição, porque a palavra Bolsonaro e a palavra presidente, aparentemente no YouTube, pelo menos no meu canal, eu não posso dizer. O vídeo é cortada a monetização e é cortado o alcance do vídeo, porque sem monetização o YouTube não divulga e assim nós não conseguimos ter alcance no vídeo. Então o YouTube está proibindo, pelo menos no meu canal, de falar Bolsonaro e falar a palavra Bolsonaro, escrever a palavra Bolsonaro e escrever a palavra presidente. Mas vamos ao que interessa, né? Painel, tabuleiro novo. Os últimos arroubos de Jair Bolsonaro redefiniram os planos de diversos setores da política. O PSDB traçou uma linha no chão, afastando-se da retórica do presidente. Dividida, a esquerda sabe que é cedo para falar de impeachment, mas tenta dar forma ao movimento anti-Bolsonaro nas ruas. O PT programa caravana em agosto. Quem não reagiu explicitamente, DEM, PP, PL, PRB, prega uma relação ultra-pragmática com o Congresso, ultra-pragmática com o Planalto, centrada no Congresso e desconectada do governo. Então perceba que os agentes políticos eles já começam a se mobilizar por conta das últimas declarações de Bolsonaro e também porque agora não precisa mais haver a reforma da Previdência, ter o apoio a Bolsonaro com a reforma da Previdência, porque ela já passou. E à noite eu vou fazer um vídeo falando sobre a reforma da Previdência. Claro que o PT não tem absolutamente nada a ver com a reforma da Previdência, nunca apoiou, mas agora, sem a reforma da Previdência, os partidos eles podem externalizar um pouco mais o seu descontentamento com o Bolsonaro. Mas vamos continuar aqui, porque o painel ele traz movimentos de cada um dos partidos, é muito interessante. Bichos diferentes. Dirigentes do PSDB dizem que o movimento feito pelo governador de São Paulo, João Dória, era inevitável. O movimento de criticar Bolsonaro por conta da declaração a respeito do pai do presidente da OAB. O tucano se apartou da narrativa de Bolsonaro. A cúpula do partido afirma que o presidente extrapolou o prazo para fazer sua curva de aprendizado, ou seja, acha que ele não muda e quer pintar as diferenças com cores fortes. Como nós sabemos, a direita democrática, que nós estamos chamando aqui no canal, ela se afastou de Bolsonaro. E aquele apoio que acabou esvaziando de Bolsonaro, que ele tinha lá 70%, agora ele só está com 30%, ele foi esvaziado por conta da direita democrática que não se identifica com Bolsonaro. Hoje Bolsonaro tem um apoio ali da extrema-direita dos neopentecostais, em torno de 30%. Nós temos esses dissidentes de Bolsonaro que eles podemos chamar que são da direita democrática, ou podem ir para a direita democrática, e João Dória quer trazer esses 30% para ele, que são aqueles que acham o governo regular ou bom, podemos colocar assim, para simplificar nosso exemplo. Então o João Dória ele quer se desconectar de Bolsonaro, ele quer se descolar da direita mais radical, da extrema-direita, e mostrar que ele é um candidato de direita em oposição a Bolsonaro e também em oposição ao PT. Mas todo mundo já sabia que João Dória, como possível candidato em 2022, provável candidato em 2022, ele iria em algum momento romper com Bolsonaro e começar a criticar o presidente. Um movimento normal, já esperado, só que nós talvez não esperávamos que isso fosse ocorrer tão logo, tão cedo como ocorreu agora, com menos de um ano de governo, com um pouco mais de 7 meses de governo.
Agora nós vamos ver os movimentos do Democratas. Roupa suja, reticências. ACM Neto, presidente do DEM, enviou recados a correligionários pedindo comedimento. A sigla tem 3 ministros além do comando da Câmara e do Senado. Todos guardaram silêncio diante do ataque ao presidente da OAB, Felipe Santa Cruz. Aí roupa suja, se lava em casa. Continuando. Em privado, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que também é do Democratas, externou incômodo com as declarações de Bolsonaro. Segundo aliados, ele tem dito que o método do presidente é contraproducente, já que afasta partidos que poderiam apoiá-lo, como o PSDB. Então perceba que o ACM Neto ele está tentando ter um pouco de cuidado. Claro, porque o Democratas faz parte da base do governo, mas é possível que o ACM Neto receba apoio do presidente Bolsonaro para forjar o seu sucessor na Prefeitura de Salvador. O ACM Neto já não poderá disputar as eleições de 2020 e é muito possível que Bolsonaro não tenha um candidato próprio em Salvador. É possível que Bolsonaro apadrinhe o candidato Democratas, apadrinhe o candidato à sucessão do ACM Neto. ACM Neto hoje é o presidente do Democratas, salvo me engano, e ele é uma pessoa muito influente dentro do partido. E ele quer, obviamente, mostrar poder, forjando o seu sucessor. E se Bolsonaro se indispuser com o DEM, ele pode simplesmente lançar um candidato próprio, e isso vai acabar dificultando os planos do ACM Neto. Então, o Democratas ele prega muito cuidado, prega uma ação mais comedida contra Bolsonaro para evitar que esses apoios políticos de Bolsonaro nas eleições de 2020 acabe não acontecendo. Porque Bolsonaro, em alguns locais, ele vai lançar candidatos próprios do PSL, em outros ele vai apoiar candidatos de outras siglas, como, por exemplo, em Salvador, possivelmente ele vai apoiar o candidato à sucessão do ACM Neto. Aí vamos continuar aqui. O que pedia a Deus? Dirigentes de legendas de centro dizem que a discussão extemporânea de um impeachment seria um tiro no pé da oposição e um presente para Bolsonaro. Hoje avalia o líder do Centrão, o presidente luta contra moinhos de vento. Um passo em falso dará a ele inimigo real. Ou seja, como nós estamos falando há muito tempo no canal, Bolsonaro ele precisa do conflito, ele quer um inimigo. Por isso que ele está disparando para todos os lados. Porque sem a reforma da Previdência, ele não tem mais com quem guerrear, ele não tem mais com quem batalhar. Esse vai ser o assunto do meu vídeo de noite, então fique ligado, se inscreva no canal, ative as notificações. Então Bolsonaro ele quer um conflito. O impeachment já foi falado anteriormente e não se fala mais, só que talvez Bolsonaro queira esse impeachment para poder ter um inimigo real para lutar. Então há um certo cuidado para evitar dar esse inimigo a Bolsonaro. Não conte comigo, membros do PCdoB e do PSB tendem a concordar com tal avaliação e dizem que falar em afastamento é jogar o jogo de Bolsonaro. Esse grupo prega estimular o isolamento do governo, dando força às vozes dissonantes do PSDB. Por exemplo, para deixar claro que a rejeição transcende questões partidárias. Então, o que a oposição está querendo fazer? Ela está querendo mostrar que a rejeição a Bolsonaro, ela transcende as questões do partido. Ou seja, não é apenas uma rejeição da esquerda, mas sim também de elementos da direita. E perceba que essa reportagem da Folha de São Paulo foi lançada hoje às 2 da manhã. E a minha fala já da união direita e esquerda contra Bolsonaro ocorreu ontem à noite. Então perceba que antes, essa sensação desse movimento direita e esquerda contra Bolsonaro, eu havia percebido antes. Só para não falar que eu li essa reportagem, depois falei, tá? Só para esclarecer isso. Levanta e anda. O PT dará início a uma série de caravanas no Nordeste a partir de agosto. O plano é começar pela Bahia e terminar em Pernambuco. Integrantes do partido torcem para que as mobilizações funcionem como rastilho de pólvora, unindo grupos e instituições atingidas pelas falas de Bolsonaro. O PT, o Lula já tinha falado isso há alguns dias, falando sobre o Nordeste, da importância do Nordeste, fazendo afagos a governadores do Nordeste, porque o Nordeste é a região que mais desgosta de Bolsonaro, que mais avalia Bolsonaro de um modo negativo. E a fala de Bolsonaro sobre os governadores do Nordeste, chamando os nordestinos de paraíbas, isso acabou pesando bastante contra o Nordeste e, obviamente, é um reduto político e o PT tem que se beneficiar disso como movimento político. Avalanche. Familiares de outros desaparecidos políticos devem tomar as mesmas medidas que os de Fernando Santa Cruz, pai do presidente da OAB, Felipe, e provocar a PGR e o STF a se manifestarem sobre as falas de Bolsonaro. Avalanche 2. Quero muito saber onde meu irmão está. Se ele sabe, que diga, afirma Maria do Amparo Araújo, cujo irmão Luiz foi dado como desaparecido em junho de 1971. Ele militava na Ação Libertadora Nacional.
Bom, agora acabou as falas com relação a Bolsonaro, aí continuam outras coisas aqui. Mano, Itamaraty vai tentar reabrir negociações com os paraguaios em torno de Itaipu. Aí os movimentos políticos acabam... Opa, olha só. Mas tem mais alguma coisa. Pode vir quente. Alvo do correligionário Major Olímpio, Alexandre Frota, PSL, está pintado para a guerra. O PSL de São Paulo não tem nem presidente direto. Vai ter conselho de ética, mas tudo bem. Desafio ele a me levar lá. Chamo uma coletiva e vou falar metade desse vou te falar metade desse partido vai embora. Disse o Alexandre Frota. Tô fervendo, nem sob pressão Frota baixa o tom. Diz que declarações do presidente atrapalham projetos da Câmara e que só 2 vezes tivemos paz no semestre, quando o Twitter ficou fora do ar e quando ele tirou o dente. Então, é um movimento de ruptura dentro do próprio PSL. O Alexandre Frota já recebeu alguns afagos públicos do João Dória, e o João Dória é muito esperto, ele pode tentar desidratar o PSL, trazendo algumas pessoas para o PSDB. Vejo um movimento em cima do Alexandre Frota, da Joyce Hasselmann, e não me surpreenderia em absolutamente nada no futuro o João Dória começar também a conversar de modo mais íntimo com a deputada estadual Janaína Pascoal. Mas essa é só uma atualização do meu vídeo que eu fiz hoje de manhã, já estamos com quase 12 minutos, já é um pouco maior do que no tempo que nós colocamos, que a gente se pula aqui para esses vídeos de comentários, que não são vídeos de tantas análises, não são análises, são apenas notícias que eu pego e faço algum comentário em cima delas. São vídeos em torno de 5, 6 minutos, máximo 7, mas agora esse painel da Folha foi tão importante e complementa tão bem a primeira análise, a primeira fala, o primeiro comentário do dia a respeito desse movimento contra Bolsonaro, desse movimento nacional contra Bolsonaro, esse MNB, né, Movimento Nacional contra Bolsonaro. A brincadeira que eu estou fazendo agora com essa sigla, mas foi interessante, então perdão de ter extrapolado o tempo. Mas o que você acha dessas movimentações políticas? Compartilhe esse vídeo, traga mais pessoas para o canal, porque o YouTube não está permitindo que a gente, não está divulgando de modo orgânico aqui os nossos vídeos, o YouTube não está divulgando os vídeos aqui automaticamente para as pessoas por conta dos problemas com a monetização. Então divulgue, traga mais pessoas para o canal, e à noite vamos ter mais uma análise a respeito da reforma da Previdência e por que o Bolsonaro está tendo esses movimentos tão agressivos. Fique ligado no canal, ative as notificações e me siga no Twitter, @profileoficial.